Bom dia com Jesus, né? Nós vamos... Tá bom, João, seu testemunho já foi dado, você quer falar mais? Você já cantou, já venceu a bronquite, quer falar mais? O João da Mata? Já foi dado seu testemunho, você venceu a bronquite, já cantou até aqui na frente, depois disso. Estava com crise de tosse aí, não é? Não é verdade? Não é isso? E foi curado, né? Não. Não. É verdadeiro. O irmão Brand disse: você pode ser curado hoje de pneumonia e morrer amanhã de pneumonia. Não é? É o extremo da sinceridade, né? Enquanto uns ficam aquém, outros vão até além, né? Muito bem. Os irmãos que ainda não pegaram as fitas, os irmãos estão sabendo, cujos nomes foram dados lá, cada família é uma fita para cada família, né? As fitas do irmão Brenner. Podem pegá-las na portaria. Olha, pastor, eu fui convidada para ir assistir um casamento de uma filha de uma amada irmã daqui. E ela vai se casar em uma igreja denominacional. O que acha o senhor sobre isso? Gostaria de saber qual a opinião do senhor. Porque a minha mãe diz que acha que não convém ir. Se a sua mãe é espiritual, é uma mãe cristã verdadeira, obedeça a sua mãe e pronto. Não é verdade? Obedeça a sua mãe, simplesmente isso. Acho que ninguém melhor para você se orientar nesse sentido que a sua mãe. Agora, eu entendo a pergunta. Será que realmente, doutrinariamente, está errado? Minha mãe está certa, tem razão? Será que ela entendeu isso certo? Ela pode não ter entendido certo, né? Eu não sei, às vezes o filho e a filha é mais bem-aventurado em obedecer uma mãe, estando mesmo ela errada, do que seguir em frente, né? Esse é o grande mal da era que nós estamos vivendo. Agora, doutrinariamente, nós chegamos à conclusão que quando a pessoa é obrigada, é posto dever, a mulher casada, o marido quer que ela vá, então nós tivemos até um dilema muito sério sobre isso, desespero. Então o profeta disse que ela deve ir. Agora, quando não é obrigada, é com você. Dependendo da sua idade, eu deixaria. Eu, no lugar de sua mãe, deixaria por conta de você. Porque se está com vontade de ir, né? Quer ir, eu deixaria por sua conta. Eu sei o seguinte, que a resposta que nós temos do irmão Branham é essa, porque nós entregamos agora a mensagem, a divindade explicada, mas você tem que olhar a data, né? Depois ele diz para sair do meio deles. Agora eu entendo, a irmã encara com sinceridade, enquanto outros estão nas festas deles, e chá de panelas deles, e congresso deles, e essa coiseira toda, na política deles, e aniversário deles, e essa coiseira toda, né? Essa miscelânea toda. Outros têm temor como você, né? E acho que Deus agrada disso, até da sua pergunta. Você não está desrespeitando sua mãe, não. E, pelo que eu vejo, você tem uma casa abençoada no Senhor. Eu acho que você orando, sua mãe vai ajudar você a orar. Se o seu coração fechar, você não deve ir. Agora, é um assunto, tanto parece muito simples, mas ele é sério realmente.
porque eu não sei quando é que a pessoa pode pegar um espírito. Um espírito é coisa que se pega e depois só Deus para tirar aquilo. Nessa época de eleição, a gente pega um espírito de política que vem em cima da gente, a gente deita e fica até discutindo política, respondendo a decisão do Congresso, respondendo pelo candidato. E é um espírito. O irmão Brana, se eu ouvi um pregador no rádio, eu peguei aquele espírito dele. O irmão Brana falou isso. E um irmão pousou num quarto no hotel lá, no outro dia saiu pregando que o irmão Brana era Cristo. O irmão Brana chamou ele e falou, olha, você está fazendo isso aí é porque você dormiu naquele quarto lá e na noite anterior, aquele homem que anda pregando por aí que eu sou Cristo, tinha dormido lá. E você apanhou aquele espírito dele também. Então, dificilmente você dá ouvidos a certas pessoas, até parentes mesmo, e se você deixa aquilo, é aquela timidez de Apocalipse, né? Constrangimento, deixa, entra dentro de casa, e fala o que quer, e blasfema, e daí a pouco você está publicando aquelas blasfemas também. Você sai contando para os outros, para as outras, para os amigos, para as amigas, não é, irmão Carlos? Sim, não é? Então sai contando para os outros o que eles estão falando também. É a maledicência do mesmo jeito. E assim por diante. Então é uma coisa esquisita. Você apanha o espírito sem perceber, e para ficar livre dele, aquela irmã pegou aquele espírito somente porque não fechou os olhos na hora da oração. E o certo é que ela ficou 14 anos com uma dupla personalidade. O irmão Branham teve o discernimento de espíritos, e ele sabia quando ele pegava um espírito errado. Você pega gripe, você pode pegar AIDS, pode pegar tudo quanto é coisa que existe na Terra. Vírus, bactérias, e às vezes a gente não percebe, não é? Eu fui orientado também o seguinte, que quando a gente se expõe a ouvir determinada pessoa voluntariamente, a gente fica exposto àquele espírito. Agora, quando é posto de dever, você é a mulher daquele homem, não tem jeito de você sair, né? Aí já é diferente. É posto de dever, aquilo vira uma provação, uma tentação, uma dificuldade na sua vida, uma cruz. Aquilo não te causará nenhum mal se você realmente permanece na fé. Então, irmã, eu até retifico, né? Não quer dizer que você, assim, ficou parecendo muito grosseira a primeira resposta, mas é até bom. Isso prova que você tem temor, e sua mãe também. Então fica assim, você ora a Deus, vê. Eu tenho resposta para tirar aquela mulher casada do desespero, né? Que o marido quer forçar ela a ir, essa aí é obrigada a ir. Agora, para a pessoa ir espontaneamente, voluntariamente, não é dever, aí já é outra coisa. Vamos ficar de pé, vamos ler São Mateus 16, versos 16 e 19. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Senhor Deus, nós estamos vivendo, na verdade, o mesmo mundo que Moisés viveu, que Noé viveu, José viveu, os apóstolos viveram.
aqueles mesmos espíritos estão aí soltos. E nós estamos aqui, ainda nesta dimensão. Sabemos que o que vai nos levar no rapto não é de maneira alguma a nossa condição pessoal, social, moral, financeira, intelectual. O que vai nos levar no rapto é a predestinação, é a eleição, é ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. É a fé na mensagem. Nós sabemos disso, Pai. E nós queremos agradecer porque é neste lugar que se manifesta a fé na mensagem. E nós estamos neste lugar. Estamos aqui sendo consolados, animados, redarguidos, corrigidos. Todos temos o que consertar. Mas é certo que por mais que consertarmos, ainda vamos ter que ser transformados para subirmos no rapto. Vamos precisar daquele grande batismo prometido. E nós estamos esperando, nós cremos nele. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, em nome de Jesus Cristo, toma os teus filhos e tuas filhas nas tuas mãos. Resolva o problema dessa irmã que escreveu fazendo essa pergunta. E de todas as perguntas, todos os pedidos de ajuda, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos estas bênçãos. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nós vamos lembrar do estudo de quarta-feira passada, quando aprendemos que a revelação das 7 eras, dos 7 selos, é, sem dúvida alguma, o fundamento doutrinário que não permitirá que nós caiamos no engano, sejamos enganados. Agora, enganados não quer dizer pessoa de tomar um dinheiro e ser enganado num negócio material. Ser enganado que uma pessoa é uma coisa e vai ver é outra. Eu, por exemplo, gostaria que eu fosse pelo menos a metade do que o povo pensa que eu sou. O povo que me considera, não é? Eu diria mesmo, se eu encontrasse um homem que fosse realmente aquilo que o povo pensa que eu sou, ou que pareço ser, eu daria até minha vida para deixar ele no meu lugar. Isso é certo? E nessa dimensão você vai ter aquele que você vai chamar de miserável. Miserável homem que sou. Você vai ter aquele que você vai dizer assim, deste eu me envergonho. Eu estou citando, você sabe quem é, né? A Bíblia, Paulo. E se você chegar ao ponto de pensar que você não é miserável, que você não tem do que se envergonhar, então o próprio Paulo responde, você está fraco. 2 Coríntios 12, aí você está fraco. Estando fraco, é quando você pensa que está forte. Mas então, essa revelação das 7 eras dos 7 selos, por isso eu estou dizendo, sem pressão nenhuma para a igreja sacrificar e vir às quartas-feiras. Mas se você pode, não fique em casa. Essa revelação é que não permitirá o crente ir no engano. Para a vida prática é a mensagem, o sinal. Se você quer conseguir restabelecer o altar na sua casa, o culto doméstico. No culto doméstico,
a esposa para todos os afazeres, o marido para, as crianças se assentam, ele lê a Bíblia, muitos fazem sistematicamente, às vezes leem o Novo Testamento, cada dia um capítulo, de repente você vê que você vai ler o Novo Testamento 10, 20, 30 vezes com sua família. Lê Salmos em outro horário, lê o Velho Testamento sistematicamente. Nós estamos na era da correria. Muitos não têm tempo, não podem, as crianças, seria até desumano acordar as crianças de madrugada e coisa e tal, tem que sair com a marmita, com o almoço, no embornal para almoçar no serviço, né? Isso é diferente, mas a mãe, lembra que o profeta disse, se eu fosse uma mulher, eu queria estar em casa ensinando, nas horas vagas, ensinando o caminho do Senhor aos meus filhos. Então o resumo da mensagem é isso. Nós podemos ter 1000 mensagens do irmão Branham, 10.000 mensagens. Você vê que na Bíblia Deus fez tão tremendas coisas somente com um recadinho para aquela pessoa. Aquele recado do anjo para Maria significa Gênesis e Apocalipse. Uma visitinha, o anjo não suou, não ficou rouco, não feriu ninguém, não teve que exortar ninguém, não foi censurado por ninguém, não foi... Foi uma reuniãozinha inesperada, uma aparição. Você pode notar que aquilo foi 1 minuto, meio minuto, 2 minutos, 3 minutos no máximo. Foi o sermão. E foi um passo que decidiu o destino de toda a humanidade, como de Eva lá no Éden. Foi uma reunião decisiva, trouxe o principal evento de Deus à Terra. Trouxe a encarnação de Deus, né? O Emanuel. Então você vê que a vida cristã, ela tem a sua síntese, ela se resume nisso, Cristo em você. Só isso, mais nada. Esperança da glória. Ele veio para Abraão, não teve que conversar muito não. Ele falou com Abraão, Abraão creu, foi embora, desapareceu e acabou. Agora nós estamos numa era tão difícil. Você fez essa pergunta sobre usar braceletes, pulseiras e tornozeleiras e coisa e tal, por que não usar brincos? Você acha que elas vão tirar esses pinducais do pescoço, dos braços, dos pés, depois daquela pergunta? Não vão não. Você acha que elas vão deixar de vestir essa saia rachada e ficar desfilando aí no meio dos irmãos? Não vão não. Nada mexe com elas mais. Nada mexe com a gente. Mexe na hora, nada me muda, nada te muda. Parece que tem um conformismo. Agora precisa saber realmente se vai estar no rapto, no arrebatamento, da maneira que nós fazemos. Você pode notar que a pessoa obediente, o filho obediente, você não precisa estar batendo nele, falando todos os dias. Fala, minha filha, não é assim que se faz. Vem cá, isso é assim, assim, assim. Pronto, é uma vez você falou com aquela menina, acabou. Não é assim, não é assim que se porta, não é assim que se senta no meio dos outros, não é assim que se veste, não é assim que se faz com sabão, quando termina de lavar, não deixa dentro d'água, é assim que se faz com sabonete, não se deixa roupa suja, amoitada, fedendo aí, e assim, então falam uma vez, acabou. Tem muitas delas que até choram só da mãe ou pai falar uma coisa deles também, né? Já outros
nem incomoda, precisa apanhar, precisa. E vira aquela guerra dentro de casa. Pai não tem a bem-aventurança que outros têm, a mãe não tem. Já pensou você pensar logo cedo na pobre criança que você já tem que ficar fustigando, uma mulher que você tem que viver fustigando, um homem que tem que viver como se fosse hoje ovo de jacaré. Eu fico com pena de uma irmã que fica assim no marido. Ah, coitada, pobre. Não vai muito. Aquele casamento ele tem uma fase apenas, um tempo só, ele não vai durar toda a vida. E onde o marido está agarrado, aonde vai, onde tem que ir, senão morre tudo. Senão vai perecer, senão eu fico sem ele. Que casamento triste. Vai envelhecer antes do tempo, vai adoecer, e causa um trauma dentro de casa, de filhos, filhas sofrem a influência daquilo. Um marido que sai até na esquina e fica escondido atrás do poste. Despede para viajar, faz que viajou e não viaja. Chega lá, bota uma barba postiça, um bigode postiço, um óculos escuro, calça uma bota, uma botona aqui uma camisa de couro, um chapéu de couro, fica encostado lá no ponto de ônibus, lá olhando, ver se entra alguém na casa dele. Isso é casamento? Paulo chegou a dizer assim, Deus tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Compaixão de quem ele tem compaixão. Agora, por quê? Você entendeu? Está entendendo? Por que você quer viver com Deus? Você acha que Deus faz isso? Ele vai ficar de trás do toco, de trás do poste, de trás da parede? Deus não precisa disso. Muito especialmente com sua esposa, com sua noiva, com seus eleitos. Ele sabe que compensa falar com Abraão. Compensa. Agora, depois que ele fala, depois não fala mais. Não fala mais, quer dizer, ele não para de falar, porque existem outros que estão dando ouvido, mas ele não fala mais naquele coração, aquela sensibilidade, aquele temor que havia, acabou. Perdeu o temor. A consciência cicatrizou, não adianta. Por isso que eu digo, não pense que vai mudar, não. Ele disse, eu prego 30 anos aqui, ainda tem irmãs que cortam seus cabelos. A igreja de Irmão Brana, lá no tabernáculo de Jacksonville. Ele disse, eu prego aqui há 30 anos, ainda tem irmãs que cortam seus cabelos. Uma irmã disse, mas não é uma dificuldade muito grande, um tropeço para a igreja, essas irmãs mostrando seus joelhos? Ele disse, isso é uma desgraça, irmão. Ele disse, isso é uma desgraça. O termo que ele usou foi esse, isso é uma desgraça. Pesado o termo, né? Isso é uma desgraça. Ele disse, eu tenho feito tudo o que eu posso, eu tenho pregado, a senhora tem ouvido, em outras palavras, a senhora tem me acompanhado, o que a senhora quer que eu faça? Se a senhora souber um mês, a senhora me ensina, porque o que eu sei eu já fiz. Isso quer dizer, elas não vão mudar. Eles não vão mudar. Aí vocês, está aqui, pastor, as fitas que nós pegamos, as perseveranças e 3 histórias da minha vida, está certo? Porque eu vejo com os irmãos como o anjo veio a mim, a sua comissão e escritura na parede. Perseverança? Irmão Joaquim, tem perseverança
liderança, né? Quais são as mensagens? Por nome. Por nome, por favor. Como o anjo veio a mim, escritura na parede, liderança, história da minha vida. História da minha vida está em espanhol. Essa é devolvida. Então, vai liderança, história da minha vida. Não, história da minha vida não. Como o anjo veio a mim, escritura na parede. Certo, irmã? Deus abençoe. Hã? Ah, bom, por causa da quantidade, então foi só 2 mensagens para cada família. Para cada família. Uns pegaram de uma, outros pegaram de outra. Então está explicado, né, irmã? Aí vocês vão revezando depois, né? Vai revezando, se assim der certo. Para mim, o mais importante é ouvir a voz do irmão Branham. Inclusive o tradutor, nem pregador, não é? Às vezes fica meio monótono, mas está entendendo o sentido da palavra, que é o mais importante, não é? Então, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Nessas ponderações, nós encontramos que o que vai realmente nos deixar no ponto, quer dizer, no posto, no lugar, para recebermos aquela transformação, seria aquilo, acabando todas as qualidades próprias, porque nós estamos estudando os tipos, e os tipos não falham. O que aconteceu com Abraão e Sara foi exatamente isso. Eles foram cada dia mais acabando a qualidade, as condições próprias. Isso não quer dizer, bom, então eu posso virar o mundo de cabeça para baixo e pintar o 7, porque esse piorando cada vez mais significa o piorar de Abraão. Eu não sei. É como o irmão Natanael disse, eu não sei se... eu vou admirar muito que se a pessoa que sonega vai estar nas bodas do Cordeiro, a pessoa que caça fora da lei vai estar nas bodas do Cordeiro, a pessoa o homem que maltrata as crianças, os filhos, e a esposa, e as trai, e faz delas uns capachos, pensando que mulher nasceu para ser um tapete para ser pisada. Eu não sei como que esses homens vão... eu vou admirar muito de encontrá-los lá nas bodas do Cordeiro. Essas mulheres, etc, não precisa estar citando coisas, e pensar de chegar lá nas bodas do Cordeiro. Isso quer dizer, é de se admirar que essas pessoas que não mudam mais com nada e que não vai... tem uma resposta, tem argumento para tudo, ou mesmo indiferentismo para aquilo, vai chegar lá nas bodas do Cordeiro. Então, é um risco individual, pessoal, de cada um. A igreja, quando ela está guiada pelo formalismo, pelo farisaísmo, pelo legalismo, a coisa que, como ela é interpretada, você vê, há pastores que pensam assim, que cada membro que erra, que se afasta da comunhão e comete erro, o tabernáculo Branham deve fazer a mesma coisa. Deve entregá-lo a Satanás, tirá-lo debaixo do sangue, porque se ele vai embora, mesmo ele indo embora, ele ainda fica debaixo do sangue. Eu respeito as interpretações, mas o irmão Branham disse assim, que liga no céu e liga na terra, é a doutrina apostólica, é o batismo apostólico, é a fé apostólica. Então, por isso, Jesus disse, aquele que ligar, como é que é? E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que sua doutrina ligar aqui, será ligado nos céus. Agora, se não ligou, está desligado. Já saiu de lá. Eu tenho que tirar por formalismo. Eu posso formar na igreja. Se até a avó Rosa põe as mulheres lá com a saia arrastando no chão.
ninguém vê aquilo que os muçulmanos dizem, que a mulher não precisa trair o marido, basta mostrar os pés. A doutrina de Maomé. E ele fala assim, vai ter um julgamento. Deus vai pedir conta de cada uma delas, de cada um deles. Então, pode-se fazer isso como os muçulmanos fazem. Agora, Jesus não faz assim. Você sabe que Jesus não faz assim. Por isso que o irmão Branham disse, eu prego aqui há 30 anos, e ainda há mulheres que cortam o cabelo. Mulheres mostrando os joelhos. Uma moça tocando piano lá com uma blusa transparente, a ponto daquela irmã cuja natureza era com uma serra circular, censuraram o pastor, o profeta, irmão Branham. Então, ele podia fazer uma igreja, como muitos querem fazer, dentro da mensagem muçulmana. Eu não falo em termos de criticar, mas pelo que eles conseguem, essa doutrina da avó Rosa. Elas não têm acanhamento de sair na rua com aquela saiona comprida, mas não é esse vestidão da moda, esse longo da moda, não. É religioso mesmo, todo mundo sabe que aquilo é religião. É uma coisa cingida no meio só. Porque tem longo que é tão ainda transparente, né? Quanto mais insinuante, mais pecaminoso é. Então você entende que a coisa precisa ser por dentro. É uma revelação. É uma revelação, ninguém precisa te dizer. Por isso que João disse, Paulo disse aos Hebreus, e tendo a unção dos santos, ninguém precisa te ensinar. Tendo a unção, ninguém mais precisa te ensinar como vestir, como se portar, como ir, como entrar, como sair. Tendo a unção, não precisa. Um leve toque da pomba guiou o cordeiro até para o monte da tentação. Guiou o cordeiro para a cruz, para o Calvário. Toquezinho de uma pomba. Ele não é assim bruto, estúpido, como a gente é. Como você quer fazer com o seu filho, com a pobre criança, com a pobre mulher, com o pobre homem. Não. Veja o tamanho de um cordeiro, veja a sensibilidade, o tamanho e a sensibilidade de uma pomba. E quem foi que veio guiar o cordeiro aqui? Foi uma pomba, não foi um elefante. Que se fosse como eu, teria que ser uma força maior, muito maior, um poder tremendo. Teria que ser um elefante, me enrolar com a tromba assim, falar, é para cá, seu teimoso. Não é para ir não, teimosa, é para cá, bater com a parede, a cabeça dela na parede assim, umas 10 vezes, é para cá, é para cá. Não é assim. Então tem que bater, bater, bater. Se Deus for nos tratar como nós queremos tratar muitas vezes os outros, que jeito que ele vai nos tratar? É um elefante pisando, um rinoceronte, um hipopótamo pisando em cima. Mas não precisa não. Quem está lá é um cordeiro. Então, eu não vou me manifestar como um hipopótamo, eu vou me manifestar como uma pomba. E João veio sobre ele como uma pomba. João viu, né? O Espírito Santo vindo sobre ele, sobre Jesus, como uma pomba. Tu és meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Então a pomba, com a sua sensibilidade, foi o suficiente. Um toquezinho aqui, um toque. Você já viu que houve um tempo que seu coração tocava qualquer coisinha e você obedecia? Agora ele toca, dói, você toma comprimido, você toma analgésico e carrega sustrate, e faz isso e faz aquilo, o coração está doendo. Vai no médico, tira raio-x, esteja eletrocardiograma, ciclo higrométrico, ecocardiograma, faz tudo, não dá nada. Não tem nada, você não tem nada não. Essa dor aí
é nervoso, é emocional, é qualquer outra coisa. Mas a coisa é essa. Davi era um guerreiro cujo coração doía. Ele foi lá e cortou a orla do vestido do ungido do Senhor, mesmo sendo seu inimigo. Então diz a Bíblia que seu coração depois doeu. Isso é que é a revelação, é a sensibilidade, é o toque. Um instrumento como o órgão ali, ele está afiadozinho, tudo em ordem, as teclas tudo em ordem. Esses dedos sensíveis da organista chegam ali, então o som sai bonito, como vocês veem. É o instrumento ali do irmão Divino, do irmão Herbert. É só bater o dedo, a nota sai direitinho. É isso, não tem outra explicação. É isso que faz a revelação. Por isso o irmão Branham disse, a importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente nunca pode ser super enfatizada, ela nunca é demais, ela não é cansativa, ela não é a coisa para se acostumar com ela. A revelação significa para você mais do que talvez se dê conta, em ambos os sentidos. Doutrinário, as 7 eras, os 7 selos não vão nos permitir engano algum. Doutrinário. Prática da vida, eu prego isso sem medo de errar, absolutamente, com toda a confiança, porque eu posso não chegar lá, como o profeta disse, mas eu sei que tipo de evangelho que se prega, que é verdadeiro. Eu digo isso com toda a confiança. A igreja que realmente tem a revelação, a pessoa que tem a revelação dessas 7 eras, desses 7 selos, ela não cai no engano doutrinário. E, por sua vez, para a vida prática, ela põe a mensagem, o sinal em prática, pronto. Ela não tem que preocupar mais com nada. Se sai um novo carro, aí foi que ele disse, eu não quero saber qual é o novo lançamento de carro, se minha casa vai flutuar, vai ficar de cabeça para baixo, para cima, o que vai acontecer, como Lutero cantou, né? Então, não me interessa a essas alturas, o que eu entrei véu adentro, você estando com isso, acabou. Aí ele cita essa leitura que nós citamos, que nós lemos, ele diz, olha, vamos tirar todo o catolicismo que acompanha a igreja. Romanismo, porque isso foi a seta que traspassou a Jesus Cristo. Esse negócio de ligar no céu e ligar na terra, que excomunga, exclui. Como o Billy Graham disse, eu cheguei numa igreja, os presbíteros estavam reunindo, excluindo um presbítero porque foi apanhado bêbado. Eu disse, está bem, vocês excluíram porque ele estava bêbado. Mas eu pergunto, vocês já excluíram o presbítero que não está cheio do Espírito Santo? Por quê? A mesma Bíblia diz que não embriagais com vinho, também diz que deve ser cheio do Espírito Santo. Ele não estava a favor do presbítero se embriagar. Os irmãos entenderam, né? Então, é um catolicismo que você ligar aqui na terra, se está ligado com o meu ministério, se está ligado com a minha igreja, está ligado no céu. Se não está, então vamos desligar, vamos fazer publicamente aí, porque ele tem que ser desligado. Não, o que liga a pessoa nos céus é a doutrina apostólica. E se ele sai da doutrina apostólica, ele está desligado. Ele está desligado dos céus. Agora, esse crente que fica dentro da igreja abusando, aí já é outra coisa. Aí já é outra coisa. Os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Agora, isso é verdadeiramente carnal.
Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão indeciso que negou o Senhor Jesus e até praguejou a fazê-lo? Deus não pode edificar sua igreja sobre nenhum homem nascido de pecado. Se aquele homem sair, se aquele homem cair, se aquele homem morrer, acabou a igreja. Eles esperaram. Eu encontrei em 73 o Tabernáculo Branham com 70 membros. Irmão João Martins diz, olha, nós crescemos tanto, os pastores da América, que nós nem precisamos do profeta mais. Ele, numa autocrítica, né? Disse, americano não precisa de profeta mais. E havia essa crítica, não é assim, censurando, condenando, mas é para advertência apenas. Havia uma reunião de pastores que se reuniam em Jeffersonville. Eu assisti lá essa reunião para ouvir fita do irmão Branham. Os pastores todos sentados ouvindo fitas do irmão Branham. Passa até filme do irmão Branham. Então isso para eles, ó, viajar tantas milhas, 2.000 milhas para ouvir fita do irmão Branham, isso eu ouço em casa. Acabou a reunião. Quer dizer, viajar do norte, do sul, para vir a um encontro. Não, desse jeito não vem mais não. É assim, é desse jeito. Desse jeitinho. Resultado, não tem mais. Acabou. Mas eles esperaram 3 dias. E o irmão Branham ressuscitaria. Não deu. Depois esperaram 7 dias. Depois foi indo, foi mudando, foi para 73, 77. E com isso só ia caindo gente. Caindo. Cadê as multidões que superlotavam as reuniões do irmão Branham? O homem morre, o homem passa. A palavra que não passa. A palavra que não passa. Então você está sujeita a ficar sozinha. Sozinha. Por outro lado, nós temos irmãos que vivem, agora mesmo, o irmão Edeni veio lá do Oco do Mundo, para lá do Xingu. E lá eles estão, não comem outra coisa. Se não tem, então não come. Pronto. Então nós ficamos sem comer. Você está sujeito a ficar sozinho. Agora, nós, quando temos fartura, nós ficamos enjoados. Nós repunamos à toa. Nós ficamos cheios de não me toque, não me toque. Você vê, a gente vê hoje esposa nova ainda, que era uma casa com marido, aquela coisa. Eu fico pensando assim, olhando, falando, meu Deus, se ela tivesse aqui para ver, ela daria 1000 graças. Aí daí a pouco você vai olhar o marido e dizer, mas se ele tivesse para ver esse quadro aqui, ele se envergonharia. Quer dizer, nós ficamos assim, sensíveis, sentimentais, emburradores, qualquer coisa está emburrado, está amuado, está aborrecido, está ressentida, está pedindo satisfação. E assim, é humano. Daí a pouco a casa cai, o negócio vira tudo de perna para cima, e você vai dizer, eu joguei tudo fora, eu não fui sábia. Eu não tive a inteligência real e verdadeira que eu deveria ter. Por quê? Edifica a sua fé sobre sentimentos, sobre homem, sobre razões. E ele disse, Deus não pode edificar sua igreja sobre nenhum homem nascido de pecado. Por isso que a grande igreja está aí, casada com o Estado, como Jezabel estava casada com Acabe. Casada, veja, Jezabel tinha o poder de Acabe, mas não tinha o poder de Deus. Herodias tinha o poder de Herodes, mas não tinha o poder de Deus. E a igreja tem o poder do ouro e da prata, tem o poder do Estado,
mas não têm o poder de Deus. Por isso seus súditos se sucumbem cada dia que passa. Veja só a situação. O Papa veio no Brasil, ele não pôde dar a ceia, a comunhão para o presidente da República. Por quê? Por causa de casamento e divórcio. Veja só. Agora, quando ele vier de novo, ele não vai poder dar para esse também. Mas o país não é católico? Não é ele que é o pastor do Brasil? E por que eles elegem homens dessa maneira? Por que não escolhem antes? Falar, não, o senhor é divorciado e arranjou essa mulher em segundo plano e coisa e tal, então o senhor não pode ser presidente da República, o senhor não pode nem ser candidato, nem candidatar não pode. Por quê? Por que os países católicos estão aprovando o divórcio, o aborto e tudo? A Itália está nessa condição. Não é o pastor dele? Ele não é infalível? E por que esse povo é tão rebelde, tão desobediente dessa forma? Ah, ele é Deus na terra, então obedeça-o. Se ele é Deus na terra, então obedeçam, porque senão vocês são os piores de todos os povos. O irmão Antônio Jesus estava comentando aqui a ordem da igreja. Olha, o que eu fico admirado. O povo saindo daquela maneira, vocês estão enganados. É um blá blá blá, aquela coisa mais horrível que existe lá. E conversa na hora da mensagem, troca ideia, e é bilhetinho para lá, e é conversa para cá, e não para nos lugares, e glória a Deus, aleluia! Não é, irmã? Pois é, você vê, ela comprou e não pagou, né, irmã? Glória a Deus, aleluia! E assim por diante. Então ele estava admirando, eu falei, olha, sabe por quê, irmão Antônio? É porque esse povo crê no profeta. Porque eu pelejei para ter isso aqui antes da mensagem, mas não dei conta não. Mas quando chegou a mensagem, acabou. Assim. Ele estava com os olhos cheios d'água aqui no fim daquela palestra. Ele falou comigo depois, falou, olha, eu falei, rapaz, você fica brincando com fogo, você acaba sendo queimado, hein? Pode deixar. Deixa. Como é que Deus poderia edificar a igreja sobre um homem? E se Deus não edificou a igreja sobre um homem, por que você quer edificá-la sobre mim? Por que você quer edificar a sua fé sobre Joaquim? Sobre Manuel, sobre Roque, Aprígio, Tibutino, seja quem for? Não. Aí que está o engano do inimigo. Eles pensam que essa igreja, ela vai se desfazer por qualquer sacudida de folhas que eles derem. Não. Não vai não. Se Joaquim descer, desce como ele subiu. Ele subiu na porta do mercado. Ele subiu humilde, então ele pode ser humilhado, pode ser desmascarado, pode ser receber o que ele merece, ele desce do jeito que ele subiu. É como é dito, se o presidente tivesse subido como ele desceu, ele teria descido como subiu, sem arrogância, sem aquela vaidade. Então, qualquer tempo que um homem, como nós, como esses homens, descerem, qualquer um deles vai descer como subiu humilde, humilhado. Isso aqui é o mais importante de tudo. Ora, se Deus não edificou a sua igreja sobre nenhum homem, e nem mesmo sobre a pessoa de Jesus Cristo, nem mesmo sobre a pessoa de Jesus Cristo, por que os homens querem fazê-lo? Os protestantes querem edificar a igreja sobre Jesus, enquanto os católicos edificam sobre Pedro, mas isso não é sobre o indivíduo, sobre a pessoa, nem mesmo de Jesus Cristo, nem mesmo de William Branham. É sobre a revelação.
Aí, minha filha, eu quero ver quem te tira da palavra e eu quero ver quem te tira deste lugar. Leia-o como está escrito: não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai tu revelou. E sobre esta pedra, essa pedra é a revelação. Pedra quer dizer revelação. Edificarei minha igreja. Minha, eu até grifei aqui, minha igreja. A mamãe dizia, isso pega no paladar. Fala meu, minha, meu. Fala meu, fala meu Senhor, aleluia, minha salvação, meu perdão, meu perdão, glória a Deus, meu Pai, olha, veja só, meu Pai, isso pega no paladar, não é verdade? É verdade. Então ele diz, minha esposa, minha igreja está edificada sobre a revelação. Portanto, eu posso dizer, aquele que não comer da carne e nem do sangue, não tem parte comigo. Ele sabia que todos iriam embora. Não houve um escândalo maior do que esse até hoje na terra. E o profeta disse assim, que Jesus não explicou, até hoje. Então os pregadores querem explicar, e todo mundo quer explicar, ele disse, Jesus não explicou, e é melhor que ninguém tente fazê-lo. Ele não deu explicação para que o povo fosse embora. Às vezes a gente prega, vem uma coisa aqui que deixa a gente com as pernas bambas, e fere irmãos amados, e pessoas e coisas, depois você tem que dar explicação lá fora. Tem que dar explicação, acudir. Então, aí você saiu, você não sabe como explicar. Oh, irmão, então eu errei, você me perdoa, o que eu vou fazer? Eu sou um falso então, porque, não é? Espera aí, minha igreja está edificada na rocha. Jesus não é um homem imprudente que edificaria a sua igreja nessas areias de credos e dogmas, nessas areias de aparência, de beleza, de roupa bonita, de prédio bonito, de catedral. Ele não edificaria a sua igreja nessa areia movediça da política. Ele não edificaria a sua igreja sobre ouro, sobre prata, porque ele é um homem prudente. E ele próprio diz que o homem prudente edifica a sua casa na rocha. E essa rocha é a revelação. Aleluia! Glória a Deus! Essa rocha é a revelação. Jesus, mais do que qualquer outro homem aqui na terra, porque ele foi homem e absolutamente Deus. Ele foi Emanuel, Deus conosco. E como homem prudente que era, depois de falar isso, ele viria edificar sua igreja sobre pensamentos teológicos dos homens, edificar a alma, que vale mais do que o mundo todo. Não. Jesus Cristo nunca fez isso, jamais faria. E nenhum mensageiro verdadeiro levaria a sua fé para qualquer coisa a não ser para esta rocha, para esta revelação. Porque ele sabia que os ventos viriam, as tempestades viriam, as intempéries viriam, as contradições viriam, os choques viriam, mas ela permaneceria firme. Alguém disse, o amor é eterno. Eterno por quê? Ele é eterno realmente.
Ele não se desgasta com o tempo. Eu vi aquela propaganda do tempo, os ventos levando dólares, marcos, alemão, né? O marco alemão, e o dinheiro de todas as nações, até a própria libra esterlina da Inglaterra, o cruzeiro, então, qualquer ventinho leva, né? Aí, de repente, para mostrar que investimento é no imóvel. Só de ser imóvel, já diz tudo. Aí aparecem as pirâmides. Porque as pirâmides estão lá desde Enoque. Enoque foi antes de Noé. O profeta disse que ela é desde Enoque. Enoque foi antes de Noé. Portanto, as pirâmides passaram até pelo dilúvio. E ficaram firmes. Eu estive há algum tempo atrás, Haroldo sabe mais ou menos que tempo. Quando é que o senhor morou lá embaixo, Haroldo? Lá do outro lado do rio? 75. Eu estive lá, aí o irmão Haroldo estava estudando a possibilidade de mármore lá. Não sei se ele se lembra disso. Tem uma rocha lá, não tinha? Mas acontece o seguinte, que uma rocha daquela lá, às vezes ainda levaria quase que 1000 anos para dar um mármore perfeito. Uma história assim, ou que ela já tinha mais de 1000 anos que estava ali. Gente, a igreja está edificada sobre a revelação, sobre o assim diz o Senhor, e o assim diz o Senhor é a rocha de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Como soube Abel que devia fazer para oferecer um sacrifício perfeito a Deus? Ele não estudou teologia, não tinha nenhum sacerdote de colarinho clerical ali para ensiná-lo. Porém, por fé, ele recebeu a revelação do sangue, ainda que tivesse um mandamento. Assim sendo, não podia oferecer um sacrifício perfeito. Foi a revelação de Deus o que fez a diferença e concedeu a Abel a vida eterna. Foi isso que faltou a Caim. E Caim ofereceu culto também. Por sinal, até mais bonito. Mas não era revelado. Eu anotei aqui. Deixe-me ver. Deixe-me concluir esse parágrafo. Agora você pode receber o que diz o pastor. O que o seminário ensina. E ainda que o ensinem com eloquência, enquanto Deus não revela a você que Jesus é o Cristo, e que você é purificado pelo sangue, e que Deus é seu Salvador, aí é onde você diz, meu Salvador. Você nunca terá vida eterna se isso não acontecer. É a revelação espiritual que o faz. Se enquanto eu for indigno, só poderei ver o cordeiro sangrento. Não poderei ver o leão, porque isso me causaria morte. Este eu só posso ver depois de glorificado. Enquanto eu for indigno, isto quer dizer, enquanto eu estou nessa carne, nesta dimensão, só poderei ver o cordeiro sangrento. Isso se referindo a Apocalipse 5, que João não podia abrir o livro, nem sequer olhar para o livro. Aí o ancião chegou e disse, não chore, João. Por quê? O leão da tribo de Judá venceu. Ele anunciou um leão que é rei, e de fato é o que Jesus é. Mas João disse, quando olhei, vi um cordeiro sangrento com 7 pontas.
as 7 eras, os 7 mensageiros das 7 eras. Ele não viu o leão quando ele olhou, porque a sua situação ficaria pior até, da mesma forma ou pior. O povo disse: fale Deus com Moisés, e Moisés fale conosco, para que não morramos, não podemos encará-lo como ele é. Aí quando João olhou, ele não viu o leão, ele viu um cordeiro sangrento, porque ele continuava homem, indigno. Por isso que enquanto nós estamos aqui, nós temos que olhar para o cordeiro sangrento. Ele está na intercessão, ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado, que aniquila o pecado por revelação divina, por fé no seu sangue. Agora, quando esse cordeiro sangrento sair do trono da intercessão, aí é diferente. Ele vai reinar. Ele se casa, leva a sua esposa, ele se casa, tem os 3 anos e meio das bodas do cordeiro. E aí então o que acontece? Ele volta e vai depor tudo quanto é presidente. Vai acabar PMDB, PT, vai acabar tudo isso, vai acabar Partido Republicano lá dos Estados Unidos, vai acabar tudo isso. Agora é o partido do Senhor Jesus Cristo, só é rei, é rei. Porque onde tem 1.500 cabeças, tem 1.500 ideias, cada um dá um palpite, ninguém conforma com ninguém, são rebeldes, não tem humildade para aceitar nada, quer prevalecer as suas ideias. Mas então não, é um só pastor e um só rebanho, é um rei, ele levantará o cetro, aleluia, do seu poder. É claro que enquanto nós estamos aqui, nós precisamos disto. Nós necessitamos, é uma circunstância, como você precisa comer, precisa tomar banho, precisa vestir, precisa ir no banheiro, precisa de transporte, precisa do médico, precisa da polícia, precisa do prefeito, precisa do governador, precisa do vereador. As cidades precisam ser cuidadas, administradas. Mas lá, que bênção, que bênção. Então não é por isso que nós vamos dizer: pois bem, então eu já estou lá, que apodreça tudo agora. Não, não é assim. O profeta disse: se você está fazendo sua casa, então coloque o tijolo. Ele disse: se eu soubesse que Jesus viria amanhã, eu estaria pregando hoje a sua volta. Vamos ficar por aqui, irmãos. E ainda que ensine com eloquência, enquanto Deus não revela a você que Jesus é o Cristo. Isso é comum. Jesus é o Cristo. O Cristo. Não, mas não é assim não. Isso aqui é uma coisa que não revela, não é a carne nem o sangue que revela. E que você é purificado pelo seu sangue. E que Deus é seu Salvador. Você nunca terá vida eterna se você não tiver essa revelação. É a revelação espiritual que o faz. Você não sabe. Quem fez ecocardiograma pode ter o barulho do nosso sangue aqui dentro, quando o coração faz pum, faz a sucção e a injeção do sangue, esse movimento. O barulho é como se fosse uma pia que você tira, enche d'água e tira aquela tampinha de dentro, que tampa o cano de saída. Você tira, depois aquele aparelho ele tem uma capacidade tão grande, ele aumenta para você escutar. Então a gente está escutando o médico, põe um televisorzinho lá,
E você vê seu coração batendo. É a coisa mais bem feita que já foi feita na terra. E numa batida dessa, o sangue vai lá na unha do dedão, até na raiz do cabelo. E ele, ao circular, aí vem o sistema do pulmão e tudo, então faz a purificação do sangue, ele espelha o gás carbônico, ele purifica o sangue, é uma perfeição tremenda. Mas se você tem dentro de si um sistema que te dá vida, que sem o qual você cai fulminantemente, se isso sofre uma obstrução estúpida, bruta, ou abrupta, não seja como, você cai instantaneamente, é fulminado. Ora, esse sistema é bonito, é maravilhoso. Como é que pode regar pequenos vasos e coisas assim? Mas eu fiquei pensando, mas como que é então esse sistema do corpo de Cristo? Isso não falha. Ele irriga todo o corpo. Ele irriga todo o corpo. Ele é esse coração. Vamos ficar de pé, irmãos. E ainda que ensine com eloquência, enquanto Deus não revela a você que Jesus é o Cristo, e que você é purificado pelo sangue, e que Deus é seu Salvador, você nunca terá vida eterna. É a revelação espiritual que eu faço. Pastor Elias, termina a escola para mim.